Nós vamos começar com o louvor Eu Te Busco. Nós vamos buscar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. É a nossa oração de todos os dias. Nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor e estar cada vez mais próximos dele. Amém?
Os irmãos podem se sentar. A palavra agora com o pastor. 3:8-9. O amor de meu Cristo é ventura, repleto de graças sem par, e sua ternura percebo cada dia por mim aumentar. Oh, ternura, graça e amor, me dispensam Salvador. Que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Contente seguir com seus passos nos trilhos traçados por Deus, e sim provar da fornalha sejam feitos desígnios teus. Oh, ternura, graça e amor, me dispensam Salvador. Que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Veloz se aproxima o seu dia, então seu semblante vem. Assim, o seu amor e ternura, eu eternamente gozarei. Oh, ternura, graça e amor, me dispensam Salvador. Que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque somos povo chamado pelo Teu nome. Obrigado porque vivemos neste país, Brasil, e nós podemos declarar que o Senhor tem feito do Brasil um celeiro de missionários para todo o mundo. Nós te louvamos por isso. Senhor Deus, obrigado pela condição que temos tido de proclamar salvação, embora tanta investida do maligno para paralisar o teu povo, o Senhor tem dado a condição de superar as grandes barreiras e dificuldades e a proclamação prosseguir em frente. Continua, Senhor, operando através de nós. Senhor, que todos nós possamos, em oração, estarmos atentos à necessidade de evangelização do país todo, em doação de nosso ser, estarmos também declarando-nos missionários e também, Senhor Deus, tirando da nossa despensa, tirando daquilo que o Senhor tem nos dado, contribuirmos financeiramente para a manutenção dos missionários, lá onde eles estão, porque eles vão, eles vêm, eles também precisam ser alimentados, Senhor Deus, eles precisam ser vestidos, Senhor Deus, eles precisam morar, Senhor Deus, eles precisam cuidar dos filhos, Senhor Deus, e isto é algo que nós podemos participar desta condição da vida dos missionários, não só com orações, mas também com as ofertas financeiramente, para que eles possam ser mantidos. Abençoa o teu povo,
concede ao teu povo a bênção financeira, para que o teu povo possa também contribuir de uma maneira firme para missões acontecer nos lugares mais distantes, aqui nesse Brasil afora, Pai. Obrigado, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor Deus. Nós vamos, queridos irmãos, meditar na palavra de Deus, que haverá de ser aplicada em nossa vida. E a palavra do Senhor Deus, ela gera em nós uma condição de crescermos espiritualmente. A própria palavra declara que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo em que precisamos ter fé, e a nossa fé precisa crescer. Nós não podemos estar acomodados no contexto do mundo, numa condição de fé pequena, debilitada, acanhada, mas nós precisamos estar realmente vivendo numa condição de fé crescente, para que o Senhor opere através de nós. A meditação nesta noite, ela nos leva a uma condição de recebermos de Deus entendimento para uma recompensa eterna em nossa vida, recompensa por estarmos suportando provações e tentações no mundo em que estamos vivendo. E então eu chamo a minha atenção e a sua atenção para um tema nessa meditação. Esse tema é uma coroa de vida. Uma coroa de vida. E eu estava pensando nesta condição do que coroa a minha vida, o que é para mim a coroa de vida. E para mim eu entendo que a coroa do meu viver é o Senhor Jesus Cristo. Nele é que eu estou firmado. Muito bem, nós vamos nos reportar a Tiago. E nós vimos estudando essa carta de Tiago, irmão de Jesus, por parte de Maria. E então alguns dizem meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus, porque nasceu Tiago de Maria e de José, e Jesus nasceu pelo poder da ação do Espírito Santo de Maria, a agraciada de Deus, ainda virgem, achou-se ser como concebida pela ação do Espírito Santo, e dela Jesus nasceu. Tiago nasceu de Maria na sua vida conjugal com José. Tiago. E nesta carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 a 16, nós estaremos meditando um pouco. Então, vamos ler aqui, eu estarei lendo do versículo 12 até o versículo 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criação. Eu li também o versículo 17 e o versículo 18. Irmãos amados, é interessante nós entendermos que nesse texto, do versículo 12 ao 16, há uma
uma apresentação muito séria a respeito da tentação. No versículo 14 e 15, há uma explanação a respeito do pecado. E é interessante nós entendermos que essa palavra, já foi declarado isto em outras mensagens aqui proclamada, que essa palavra tentação e provação, lá no original, elas têm a mesma raiz, a mesma palavra. Ela chama a atenção para a tentação e para a provação. Entretanto, há uma diferença. E nós temos também que entender que essa condição de tentação, de provação, e em consequência o pecado, isso não vem de Deus, e nem vem da vontade de Deus para nós. Entretanto, Deus é capaz de nos guardar, de nos proteger da condição que vamos enfrentando de provação e de tentação. Deus é capaz de nos proteger. E Jesus, Ele, para nos dar orientação, Ele chama a nossa atenção e nos manda orar. Lá em Mateus capítulo 26, eu vou estar lendo lá no versículo 41, quando o Senhor Jesus, Ele, depois que subiu ao monte para orar, mandou os discípulos estar em oração, e Ele deixou os discípulos primeira vez e foi orar, e Ele estava entristecido. Jesus estava sofrendo já a condição em que Ele seria preso, Ele seria crucificado, Ele teria sobre Ele os nossos pecados, e Ele estava muito triste naquele momento, e Ele pede aos discípulos para estarem orando, primeira vez, e Ele vai e ora, e Ele volta e os discípulos estavam dormindo, e Ele chama a atenção dos discípulos, e Ele declara: nem um pouco vocês puderam estar orando comigo. E Ele vai de novo, segunda vez, e ora, e Ele volta, e os discípulos dormiam, e Ele vai a terceira vez, e Ele volta, e os discípulos estavam dormindo, e aí Ele diz: agora durmam, descansem, porque está chegando a minha hora. E lá no versículo 41 Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando vamos estudar esse aspecto de tentação, de provação e em consequência do pecado, o Senhor nos chama a atenção para estarmos em oração. Sabe por quê? Porque realmente estamos com o nosso espírito querendo ter vitória, mas ainda vivemos em uma condição de fraqueza, vivemos na carne. Aqueles discípulos também viviam na fraqueza da carne e não conseguiam estar em oração, embora eles convivendo com Jesus, vendo a agonia de espírito de Jesus naquele momento crucial, eles não conseguiam vencer a fragilidade da carne e dormiam enquanto Jesus orava. Vamos estar em oração. Sabe, queridos, é interessante observarmos que o pecado tem sua origem. E nós vemos na própria palavra de Deus a origem do pecado. E a origem do pecado, ela está lá em Gênesis. E vamos lá então observar que lá em Gênesis o pecado teve origem na cobiça, o pecado teve origem na tentação que veio de fora, o pecado teve origem na cobiça de querer conquistar aquilo que de direito não tinha. E então nós vemos que lá em Gênesis o Senhor, Ele cria todas as coisas, e Ele então por último fez o homem. E o Senhor Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o Senhor declarou: é muito bom. Ele viu
em nós, quando Ele criou o ser humano, que Ele tinha feito uma obra maravilhosa. Entretanto, vem lá a serpente. Era Satanás transvestido em serpente. E Satanás chega para Eva e disse assim: Deus não disse que da semente, do fruto da árvore que está no meio do jardim, você não deveria comer? E Eva disse: sim, Deus disse que não deveria comer, mas não é bem assim não. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus, vai ter consciência, vai ter sabedoria do que é bom e do que é mal. Eva achou aquela árvore bonita, o fruto apetitoso, e cobiçou querer ser igual a Deus, e foi lá e comeu daquele fruto. A cobiça gerou desobediência, a cobiça gerou pecado, a cobiça gerou no pecado uma consequência. E ela pegou aquela fruta e levou para Adão, e Adão olhando para ela, e ela olhando para Adão, ela ofereceu a fruta para Adão. Adão sabia que não podia comer, e Adão também comeu, e os dois estiveram então diante de uma situação terrível: desobediência. E a desobediência, um pecado terrível contra Deus. E nesse pecado terrível contra Deus, Deus disse: o dia em que comerdes do fruto dessa árvore, morrerão. E eles comeram, e a consequência do pecado aconteceu: morte. Então a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte, e a morte gera uma condição espiritual de total afastamento do homem em relação a Deus. Preço do pecado é morte. Entretanto, lá no contexto do Éden ainda, o Senhor Deus, Ele fez uma promessa, e Ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu então que nasceria Jesus, e Jesus nasceu. Jesus então obteve vitória sobre a morte espiritual, Ele pagou o preço dos nossos pecados. O Senhor Jesus, morrendo lá a nossa morte, Ele possibilitou a nós termos vida eterna. Muito bem, vamos lá para a sequência nessa meditação. Tendo tudo começado em Gênesis, tudo começado em Adão e Eva, a consequência da morte entrou, e essa consequência imperou sobre todas as pessoas, e reinou a morte por causa do pecado original. E na consequência do pecado original, o ser humano tornou-se fragilizado, tornou-se fraco, tornou-se numa condição em que o ser humano, ele facilmente peca. Muito bem, quando chegamos então em Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 ao 15, que já temos lido, nós vemos lá no versículo de número 12, nós vemos lá: bem-aventurado o varão que não sofre a tentação, porque bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor, através de Tiago, chama nossa atenção, exortando-nos que há uma bem-aventurança quando passamos pelas provações, quando passamos pelas tentações, e somos vitoriosos nas tentações, somos vitoriosos nas provações. Isto nos leva ao irmos vivendo, nascidos de Jesus, com o nosso pecado original purificado, nascidos de novo em Jesus, tendo uma nova vida, uma vida na qual estamos restaurados espiritualmente, estamos em comunhão com Deus, sendo provados, sendo tentados, tendo vitória,
estamos sendo levados a uma condição de, na eternidade, estarmos vitoriosos na presença de Deus, sermos realmente aqueles que recebemos agora a coroa da vida. Coisa maravilhosa, quando olhamos para a palavra e vemos a mesma palavra que chama a nossa atenção, lá no grego original, tentação e provação. Temos que entender que há provações que vêm de fora, há situações que nos afetam e que vêm através de pessoas, através de coisas que as pessoas vão sendo chamadas para receberem, para tomarem posse, para usarem, para cometerem. Então eu posso declarar que há provações que vêm de fora de nós. Entretanto, a palavra nos ensina: ninguém, versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Quando vem provações de fora para nós, não vamos dizer que somos provados por Deus. Deus não prova ninguém. Deus permite que sermos provados. Deus permite que, ao irmos vivendo, venhamos a passar por provações que vêm de fora contra nós. O próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. Ele foi provado de fora para dentro. Satanás o provou. Satanás, levando o Senhor Jesus lá para o deserto, Satanás provou Jesus com fome carnal. Satanás provou Jesus com toda a beleza que há nesse mundo material. Satanás provou Jesus com a condição de tentar até Deus, dizendo: atira-te para baixo aí do pináculo, manda os teus anjos te sustentarem. Provações de fora. Queridos, somos tentados no contexto que vamos vivendo por provações que vêm de fora. Provações que vêm de fora e vêm de encontro à nossa fraqueza íntima. E a nossa fraqueza íntima, então eu declaro, somos tentados por nossa fraqueza íntima. De dentro de nós, porque somos pecadores. De dentro de nós, porque ainda vivemos nessa condição carnal. De dentro de nós, porque temos desejos carnais. Nós somos tentados. Então Satanás sabe da nossa fraqueza, e Satanás prova-nos, e Deus permite que sejamos provados, e somos provados na convivência nesse mundo, somos provados na alimentação do corpo, somos provados nos vícios que se apresentam a nós, somos provados na vida sexual, somos provados na condição do dinheiro que usamos, na aquisição de bens materiais, somos provados em situações que não deveríamos estar usando, somos provados e haveremos de ter vitória se estivermos em oração. Na palavra nós temos aprendido: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa derrotar. Então, provas que vêm de fora, vêm de encontro à nossa fraqueza material, e a nossa fraqueza material gera em nós uma condição de cobiça, e essa cobiça gerada em nós, se nós não estivermos em oração, se não estivermos firmados no poder de Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo livre, poderosamente em nós, vai gerar em nós uma condição de pecarmos. O apóstolo Paulo lhe declara: miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa carne, dessa condição de pecado? E ele então dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus é que vem a nossa vitória. Queridos, eu quero destacar também essa tentação na nossa fraqueza íntima,
ela vem ainda antes de nascermos de novo. Há muitas pessoas que estão vivendo no mundo que estamos vivendo, que ainda não estão salvos, ainda estão mortos espiritualmente, ainda estão vivendo na fragilidade do pecado, ainda estão vivendo na condição de serem tentados pelos desejos carnais e estão trocando a graça salvadora do Senhor Deus endereçada para todos que quiserem, e a graça salvadora do Senhor Deus é Jesus Cristo. Há muitos que estão vivendo na perdição do pecado, estão mortos espiritualmente, não nasceram de novo, e eles nem sabem no que estão tropeçando, e eles precisam ser movidos, comovidos, quebrantados pelo Espírito Santo, e eles precisam dar ouvidos à palavra de Deus, às boas novas de salvação no Senhor Jesus Cristo. Tentados na fraqueza interna, negam Jesus. Tentados na cobiça que vem pela fragilidade interna, eles querem viver na condição do pecado original, cometendo toda sorte de torpezas, toda sorte de erros, toda sorte de pecados, e eles continuam maquinando mal, e a Bíblia diz que estes não dormem enquanto não praticarem o mal, e eles estão caminhando na escuridão do pecado e estão incrédulos. A palavra de Deus declara que o mundo jaz na mão do maligno, e a palavra de Deus declara que o diabo é o Deus que está sendo adorado por aqueles que estão vivendo na perversidade do pecado. O diabo, sem ser Deus verdadeiro, ele se torna aquele que tem o domínio total na vida daqueles que ainda não receberam Jesus, não estão salvos, não têm nenhuma condição de vida espiritual, estão distanciados de Deus e acham que podem conquistar a simpatia de Deus de alguma maneira, mas a única maneira de estar na presença de Deus é através do Senhor Jesus Cristo. A palavra declara de uma maneira imperativa no Evangelho de João, capítulo 3, e vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, é texto que praticamente todos sabem de cor, e que eu abro agora para nossa edificação e complemento desta palavra. E lá no versículo 16 a 21, presta atenção no que o Senhor fala através desta palavra. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Senhor Jesus é a promessa de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As provações vêm de fora. Satanás está ainda provando as pessoas e querendo enganar as pessoas. E as pessoas enganadas por Satanás acham que podem conquistar vitória fora da promessa de Deus. É impossível conquistar vitória fora da promessa de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê no Filho, diz a palavra, tem vida eterna. É em Jesus que precisamos crer. Precisamos ser desvencilhados da condição de perdição, das amarras de Satanás, das provações que Satanás apresenta para manter a pessoa amarrada. Precisamos estar livres da tentação que vem de dentro de nós para queremos permanecer na condição de vida no pecado, e aquele que não está em Jesus precisa ser liberto da escravidão do pecado. E a única maneira de ser liberto da escravidão do pecado é ter Jesus como único e suficiente Salvador. Quero terminar esta palavra olhando lá para o versículo 33 e 36 do mesmo capítulo 3, que diz assim: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Se você aceita o testemunho de Deus, se você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, você realmente tem vitória sobre o pecado, dada essa vitória por Jesus a você, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você tenha a vitória. E então nós vemos ainda essa palavra declarando, aquele que aceitou esse testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, está confirmando que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. A sua vitória, meu irmão em Cristo, sobre as provações que vêm de fora, a sua vitória sobre a tentação que vem de dentro de você, que tenta levar você a pecar, a sua condição de estar crescente na fé, tendo vitória, está firmada em Jesus. Sabe, meu querido amigo que ainda não declarou Jesus como Salvador, a sua vitória está em Jesus. Se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter a condição de receber em Jesus a vitória sobre a condenação do pecado. Jesus obteve a vitória e Ele te dá a vitória, e o Espírito de vida vai poder agir em você e vai te dar vitória sobre a condição da cegueira espiritual, sobre a condição da incerteza de salvação, sobre a condição de sentir-se perdido. Toma posse de Jesus, recebe Jesus, toma posse da promessa de Deus, recebe Jesus. E finalmente, aquele que crê, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê no Filho, você tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, a justiça de Deus sobre ele permanece. Não queira estar debaixo da justiça de Deus, mas queira estar debaixo da graça salvadora que Deus ofereceu a você em Jesus Cristo. Tome posse de Jesus. Essa é uma noite aceitável, esse é o dia aceitável. Tome posse de Jesus, receba a graça salvadora, tome posse, porque você vai ter vitória sobre as provações que vêm de fora, você vai ter vitória sobre as tentações por sua fragilidade, você vai ter vitória sobre as cobiças e vai ter vitória para não estar vivendo em pecado. Deus conceda a nós, Deus conceda a vocês a graça salvadora completa, plena, total, irrevogável no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado.